Mano Menezes falando. Não vai ser só ele. Mano Menezes. Então, agora, pelo fato de não estarmos mais na Sul-Americana, que para a gente foi um pesar, vamos ter a possibilidade de trabalhar um pouco melhor as construções das jogadas, as posturas diferentes da equipe quando o adversário está com linhas baixas. Vocês já ouviram uma aula semana aí passada que tem que botar gente dentro do bloco, não pode só jogar por fora do bloco. Então, vamos trabalhar isso, é necessário. Né? E isso causa instabilidade maior para uma equipe construir. Se não ficou claro para você, fã de esportes, era uma clara ironia ao Abel Ferreira, que na coletiva pós-eliminação no Atlético Mineiro, o jogo Palmeiras e Atlético, ele falou, depois eu vou opinar, nós todos vamos opinar, mas ele falou direcionando ao Cuca, de talvez como deveria ter feito e tal. Só que hoje, o Jorginho, técnico do Atlético Goianiense, adversário do Corinthians na Copa do Brasil nesta quarta-feira, o jogo é em São Paulo. Lá, faz um ótimo trabalho. Na semifinal da Sul-Americana vai ser adversário do São Paulo. Em entrevista ao Vladimir Bianchini, exclusiva aos canais ESPN, ao Star Plus, falava sobre vários assuntos, mas ele também falou sobre essa discussão, técnicos estrangeiros, técnicos brasileiros, a história do Cuca, o comentário do Facincani. Fala, Jorginho. Não, eu creio que a questão não é se alguém vem de fora ou não. É comportamento, é comportamental. Eu já tive um atrito com a comissão do Palmeiras, que eu acho muito desrespeitosa, com um árbitro. Eu não sou nenhum santinho, não sou aquele cara que ali não reclamo da arbitragem, mas há um limite. Você não pode xingar o cara, você não pode, né? Mas assim, é uma coisa assim que me espanta, pra ser sincero. Eu fico muito espantado com tudo que acontece ali à beira do campo, porque no momento que ele está reclamando, é que parece que o árbitro está beneficiando a minha equipe. Como o árbitro vai beneficiar o Atlético Goianiense? E respeito muito o Abel, porque ele tem sido um cara vitorioso aqui. Ele não ganhou nada antes, mas ele ganhou aqui. Só que ele ganhou com o Palmeiras, que é um grande time e um grande elenco. Só que ele não pode sugerir o que ele fez para mim, por exemplo. Ele sugeriu para mim, o time deles é muito bom ofensivamente, mas defensivamente deixa a desejar. Porra, isso aí ele está querendo me sacanear, literalmente. Ele está querendo me sacanear, porque eu falei dele do comportamento. Fale do meu comportamento, brigue comigo. Agora, falar da minha equipe, falar do meu time, do que eu teria que fazer, é o que ele fez com o Cuca. O Cuca não fez nada além de expor uma situação que é uma realidade, em termos de comportamento de uma equipe que perde um jogador, que perde 2 jogadores. Ela se fecha muito mais. E o Palmeiras é uma equipe reativa, real. E o Cuca, de uma frase que o Cuca fez, eles trouxeram basicamente uma doutrina de que o Cuca... Eu estou falando aqui, eu estou abrindo meu coração e não quero briga com ninguém. É uma sacanagem o cara chegar e querer falar que ele enxergou mais do que o Cuca. E aí isso aí, cara, é uma falta de respeito para mim, entendeu? Então, não é uma questão, porque eu já fui chamado de xenófobo. Olha só, a que ponto nós chegamos? A que ponto, quando as pessoas vencem, as pessoas esquecem. Por exemplo, se um treinador brasileiro fosse para dentro do vestiário escutar música na hora do pênalti, ele seria chamado de covarde. Mas porque ganhou, nada acontece. Tá tudo certo. Não tenha dúvida, o Abel é muito bom treinador e ponto final. Não está em discussão a questão da capacidade dele. O que está em discussão, principalmente nessa situação, é que ele não descobriu o futebol. Nós não estamos na época ali de que portugueses estão vindo para cá e descobrindo o futebol, esquece. O que aconteceu com o Jorge Jesus foi algo extraordinário que está acontecendo mas porque tem um elenco como o Flamengo e tem um elenco como o Palmeiras. Eu quero ver ele fazer o que ele está fazendo, vem aqui no Atlético. Vem aqui e vai ser campeão brasileiro. Mas eu sou um cara muito transparente e estou falando aqui com muita consciência. Ele não pode falar o que o outro treinador, porque ele não sabe mais do que o outro. Ele é vencedor porque o outro, se estivesse outro ali,
ele também seria vencedor. O Cebola estava fazendo um excelente trabalho antes dele chegar. E quem sabe se o Cebola não permanecesse, ele não teria sido campeão como ele foi. Porque o Palmeiras tem muito, mas muito dinheiro. Então eu quero só expor essa situação, porque eu vi um repórter, inclusive da emissora de vocês, falando absurdos do Cuca. Eu falei, sem sacanagem, quem é você, meu amigo, para falar do Cuca? Eu estou aqui defendendo o Cuca. Quem é você para falar do Cuca? Com todo respeito a você, você é um garoto ainda. Você não conhece nada do futebol para falar do Cuca. O que você falou é uma falta de respeito enorme em relação a um cara que tem uma história maravilhosa e provavelmente é o próximo treinador da seleção brasileira. Vamos lá, entrevista muito ampla do Jorginho para o Vladimir Bianchini, repórter da ESPN. A gente vai falar da questão do Abel aqui a bancada inteira, mas quando ele se refere, ele está falando do Felipe Facincani, o seu comentário ontem. Por favor, Facincani. Não, imagina, fique à vontade e depois a gente segue. Eu estou em constante aprendizado, Jorginho. Eu tenho apenas 20 anos de profissão, que é pouco perto de você, que deve ter 40, 50 de futebol e muito bem vivido, né, Jorginho? Você é um dos grandes ídolos que eu tenho no futebol como jogador, dos tempos de América, dos tempos de Flamengo, campeão em 87, Flamengo do Carlinhos Violino, que para muita gente até cabe discussão com o Flamengo de 81, inclusive com o seu grandíssimo amigozinho, tinha essa discussão na semana passada, lá na mesa em BH, quando a gente foi viajar para acompanhar o duelo de ida da semifinal da Libertadores, eu conversava muito isso com o Zinho, inclusive tecendo inúmeros elogios a você, porque é impossível não te elogiar como jogador. É impossível não lembrar do cara que foi um dos precursores do futebol brasileiro a levar a ideia do individualismo do futebol brasileiro, individualismo que eu digo técnico e tático, para o futebol da Alemanha. Você desenvolveu um Leverkusen pós-decisão de Copa da UEFA, um Bayern de Munique depois até treinado pelo Eric Ribbeck, pelo Franz Beckenbauer, que não me lembro, 93, 94, campeão alemão, time de Helmer, de Matheus, Bruno Labbadia, de Valência, enfim, um timaço de Kreuzer, grande zagueiro, e você foi um dos pilares daquela equipe que depois, 2 anos depois, bateria campeão de Copa da UEFA com a chegada e o retorno no Klinsmann, que fez a singela dupla relembrada com o Lothar Matthäus dos tempos de Internacional. Então, eu sou um cara, Jorginho, que estou em constante aprendizado, que tento estudar todo dia um pouquinho de futebol, que convivo com o futebol desde berço, porque não é só o meu pai como um amante do futebol, mas o meu tio como um ex-atleta, jogador e profissional e hoje técnico de futebol, que trabalha na Portuguesa, que é o Denis. Trabalhou muito tempo aqui no Brasil, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense. Aliás, Goianiense não, perdão, trabalhou no Goiás. Vice-campeão paulista com o Santo André. Eu cresci ouvindo e aprendendo e tenho ligação direta com o meu tio a respeito de futebol. Tenho alguns cursos pequenos perto dos quais você tem acesso, que infelizmente financeiramente eu não tenho, mas se eu pudesse, teria toda a condição de fazer cursos de CBF, de Federação Paulista, para me tornar uma pessoa cada vez melhor trabalhando com o futebol. E eu não mudo uma vírgula do que eu falei, Jorginho, em relação ao Cuca, porque eu não ataquei o Cuca, não ofendi o Cuca. Eu trouxe fatos e argumentos em relação às situações contraditórias que ele coloca, falando de pessoas e falando de trabalhos como você agora fez, que eu também não concordo em relação a isso, né? Você traz os seus argumentos em relação a treinar o Atlético Goianiense, fulano de tal, como outros técnicos também trabalharam em equipes menores e fizeram elas campeãs, como o Wagner Mancini fez o Paulista em 2005 e o próprio Santo André do Sérgio Soares, meu amigo, em 2004, campeões de Copa do Brasil, né? Você também teve essas oportunidades, ainda não conseguiu, espero que você conquiste tantos títulos como tem agora, como inclusive você foi vice-campeão de uma Sul-Americana com a Ponte Preta contra o Lanús na final há 12 anos. Espero que você tenha esse mesmo sucesso agora, que você se notabilize cada vez mais na carreira, que deixe inclusive até de ser conhecido como apenas o auxiliar do Dunga na Copa de 2010 e passa a ser o Jorginho campeão e vencedor, o Jorginho campeão carioca com o próprio Zinho com o Vasco da Gama. Um Jorginho que a gente espera que também tire a pecha daquele que foi também um dos responsáveis pelo rebaixamento do Vasco em oportunidades em 2018, que acabou infelizmente não terminando o trabalho, em 2015 também. Então assim, a gente espera e eu particularmente, até pelo cara que você foi, pela representatividade que você tem como um tetracampeão titular do futebol brasileiro, um dos melhores jogadores que no terço final do campo, falando até um termo agora que você entende, e que se aprofundava nessa última linha, um dos melhores jogadores que bateram na bola e cruzaram
e era um dos jogadores mais completos que eu vi. Então, Jorginho, fica a minha singela mensagem a você, um cara que eu tenho uma admiração profunda e que eu não tenho por que entrar em atrito. É isso, Jorginho. Vamos lá, a gente vamos debater a entrevista como um todo. Eu acho que o Jorginho tem todo o direito de falar o que ele falou. Eu não estou nem falando do recado ao Fazincani. O futebol melhora quando a gente troca ideias abertas. Eu concordo com algumas coisas que ele falou, discordo de outras, mas eu quero ouvi-los aqui para o nosso debate. Vamos lá, Sormani, vamos Zé, vamos Pedro e Fazincani. Eu acho que o debate está contaminado. Eu acho que o debate está contaminado e vai ser difícil mudar isso. O debate está contaminado. Os treinadores brasileiros eles se incomodaram muito com os últimos comportamentos do Abel. Em alguns momentos com razão, em outros nem tanto. Quando o Jorginho começa se justificando, não, porque não tem nada a ver com ele vir de fora, tem. Não é questão de chamar de xenófobo ou não.